federal. O senhor foi ministro da Fazenda no governo Itamar, depois o senhor dos cargos importantes. Deputado estadual 2 vezes, prefeito de Fortaleza, governador, ministro da Fazenda, aí parei, depois fui ministro de novo e aí fui deputado federal. Mas eu fiz esse E secretário de Saúde. Para dizer que o senhor também passou por 8 partidos, Sim. assim como o presidente Bolsonaro. O que acontece, assim? Eu queria que o senhor explicasse isso, assim, por que não tem essa ligação com o partido? Se o senhor... Veja, a minha conversa é completamente diferente, os meus valores do Bolsonaro. Deixa que eu lhe diga isso, porque me senti quase ofendido e eu sei que não é essa a sua intenção. A minha história partidária é uma história trágica, mas ela tem que ser explicada à luz do contexto histórico brasileiro. São 40 anos de vida pública. Então veja, a primeira eleição, por causa do meu pai, a ditadura bancou um chamado pacote de abril, estabeleceu uma vinculação de votos entre o vereador e o governador, o deputado estadual, o prefeito. Então, e o meu pai estava à sucessão dele. Eu fui obrigado a me filiar num partido que não era o meu, com o comprometimento de sair do partido na sequência da eleição. E assim eu fiz. Fui para a oposição e aí fiquei ali. Aí veio a oposição, vira governo com a morte do Tancredo Neves e o Sarney assume o PMDB e o PMDB apodrece. Aí nós resolvemos, eu e mais uma porção de gente boa no país, resolvemos fundar o PSDB. E o PSDB era um partido que prometia um projeto social-democrata, etc, etc. Conseguimos a proeza de eleger o Fernando Henrique, num partido que não tinha 13, 14 deputados, e o Fernando Henrique vai para o poder e faz o oposto de tudo que a gente prometeu. Aí eu rompo e fiquei sem partido muito tempo. Aí volto, depois de escrever uma coisa, entro num partido socialista, Partido Popular Socialista, que na primeira eleição de um brasileiro operário vindo da classe pobre, que é o Lula, vai para a oposição e vota no Serra. Aí eu, por causa dessa solidariedade, rompo. E assim é a história. E o senhor depois... Sempre indo para a oposição. Mas foi ministro do governo Lula também, Sim. né? Sim. Fui candidato a presidente em 2002, fiquei no 3º lugar, 4º lugar, porque no fim o garotinho me passou, e votei no Lula no 2º turno, como já tinha acontecido nas outras vezes, porque era a minha vizinhança, e ele insistiu muito para eu ser ministro e eu aceitei. O senhor ajudou muito também na época do mensalão. Eu me lembro bem ali com o ministro Márcio Tomás Bastos. Toda madrugada, 5 da manhã, a gente acordava, recebia as mídias da Radiobras no hotel, tinha que chegar lá às 7 da manhã, porque estavam seguros que estava ali se escalando um golpe de Estado contra o Brasil. E não é que não tenha acontecido, aconteceu gravemente, mas o Lula tinha todo o direito de dizer que não sabia àquela altura. O senhor acredita? Naquela altura, sim, eu estava muito perto para ver. Mas é um tipo de estilo do Lula, sabe? Vai lá e faz. E aí não quer saber como é que faz, nem não quer saber o limite e terceiriza as responsabilidades dele. Embora se aproveite. Na sequência, não. Na sequência, ele sabia de tudo. Na Lava Jato? Aí sabia de tudo porque eu, Ciro Gomes, disse a ele muitas vezes. Mas em que momento a relação do senhor atingiu o limite, não dava mais para ficar ao lado do ex-presidente Lula? Eu, na prática, ajudei até o limite das eleições de 2018. Nas eleições de 2018, eu vi que o projeto e a ambição de poder dele, o projeto dele é o PT e que o Brasil se arrebente. Se o PT tivesse apoiado o senhor no ano passado, o senhor teria aceitado? Não teria de forma nenhuma. Mas houve essa conversa com o Haddad até de Houve essa conversa, mas a senhor? Conversa foi testemunhada, felizmente, porque eu perdi a confiança neles todos, essa burocracia do PT, naturalmente, porque não tenho nada contra o militante médio. Mas com testemunhas, eu disse a ele que ele não tinha autonomia nenhuma. A conversa era ele ser meu vice, e perguntando se eu topava e tal. Eu disse, olha, não sou eu que vou vetar, mas isso não tem a menor chance de acontecer, porque você não tem autonomia para isso. O senhor conhece o PT? Conheço bastante bem. E sabia que não tinha chance de o ex-presidente Lula abrir mão da cabeça de chapa? Isso mais do que isso, você tem que a força dominante na AICA, no Brasil, é o antipetismo. Ou seja, a corrupção e a debacle econômica transformaram o antipetismo na força dominante no Brasil. Então, quem eles apoiarem vai simplesmente aperfeiçoar o caminho da direita mais tosca que, infelizmente, Mas o senhor seria visto como candidato do PT no ano passado? O senhor acha que não tinha para ninguém, era o Bolsonaro? Não, acho que sem a facada nós tínhamos chance, alguma chance, não é? Porque nós teríamos um debate. E eu iria tentar demonstrar que, em 28 anos de deputado, ele acabou interpretando uma fraude. Porque o Bolsonaro era contra a reforma da Previdência, o Bolsonaro, percebe, é contra tudo isso que ele está falando. Mas o senhor acha que o Lula e o Bolsonaro, eles são iguais? As duas faces da mesma moeda. Mas o Bolsonaro é culpa do PT?
Sem nenhuma dúvida. O senhor acha que interessa aos dois, Lula e Bolsonaro, repetir essa polarização para 2022 e não abrir espaço para mais ninguém? Olha, só falta a gente ficar sabendo da ligação entre os dois para combinar. Mas se não tem essa ligação, é uma simbiose, é um parasitismo recíproco, mas flagrante. Vamos aqui aos dados. Ficou flagrante a queda violenta de popularidade do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro diz assim: tudo bem, eu não consigo acertar tudo, eu cometo alguns erros e tal, ali bem assessorado, marketologicamente falando, mas presta atenção, se forçar a mão muito contra mim, o PT vai voltar. Então veja, o que diz a Gleisi Hoffmann no dia seguinte que o Bolsonaro diz assim: se eu errar a mão, o PT vai voltar. Ela diz assim, a Gleisi Hoffmann: não existe centro no Brasil. O que existe é o Bolsonaro e nós. Então 2022 vai ser de novo. O Lula sai da cadeia e aparentemente não aprende nada, faz a reunião e diz assim: nós vamos apostar na polarização. É isso mesmo que nós queremos, é a polarização. Por quê? Porque para eles ficou flagrante, não interessa o Brasil. Interessa cevar a máquina de poder deles. E o poder aqui é pelo poder, porque não tem um projeto alternativo. Mas o senhor é o projeto alternativo? Eu estou junto com muitos outros brasileiros, estamos construindo isso. O senhor é um candidato de centro? Eu sou um candidato de centro-esquerda. Aqui o centro quer dizer o seguinte: o Brasil tem que restaurar o ambiente para a gente produzir. E a esquerda, a questão básica é a seguinte: por quê? Porque o Brasil é o país mais desigual do mundo, André. Mas se o ex-presidente Lula quiser apoiar o senhor em 2022, o senhor faria campanha com ele? Não. Não, por uma seguinte circunstância. Eu penso e represento coisa muito diferente do lulopetismo corrupto. Se ele quiser me apoiar, eu evidentemente não posso ser arrogante, porque eu quero unir o Brasil. Evidentemente que eu não vou dizer não aceito, eu não tenho esse direito, nem cultivo, eu cultivo muito a humildade. Agora eu estou só por apreço à sua pergunta dizendo que não, porque nós representamos hoje valores muito distintos. E isso é completamente impossível. O Lula prefere o Bolsonaro do que eu, já demonstrou isso. Eu quero fechar essa sessão de regressão aqui da eleição, só perguntando o seguinte para o senhor. O senhor foi muito criticado durante as eleições no segundo turno pelos eleitores do PT por ter ido viajar. Muita gente dizia, inclusive o ex-presidente disse, quando saiu da cadeia, que o senhor preferiu ir para Paris a apoiar o candidato Fernando Haddad. Temas. Por quê? Porque foram 30 anos, André. Eles não respeitam nada nem ninguém, foram 30 anos eu engolindo desse jeito. E aí, não, deixa, porque é o Lula, porque vamos fazer tal. Ele virou inimputável. E isso é o que corrompeu o Lula. O que corrompeu o Lula é que ninguém fala nada para ele. Eu tenho a alegria e a honra de ter dito tudo isso aqui para ele pessoalmente na hora certa. E o petista fanático não respeita nada nem ninguém. Agora a garota que estão na universidade, que tem simpatia com o PT, estão perdendo um embate na mesa do chopp. Vai explicar o Palocci fui eu que inventei? O Palocci é braço direito do Lula.